Gostaria de entrar no tema que eu sei que alguns estão desejando muito, que é sobre ansiedade. Falar exatamente sobre ansiedade. E a gente precisa conversar tranquilamente sobre esse tema. Já está ali, está aquecendo. Pai querido, obrigado pela Tua graça e Tua misericórdia. Obrigado por estarmos juntos. Obrigado porque Tu começaste em cada um de nós a Tua boa obra e sabemos que Tu vais completá-la até o dia de Cristo Jesus. Fala conosco. Fala ao coração de cada um de nós. Eu te peço, em nome de Jesus. O texto básico, vocês estão vendo que aqui está mostrando o número 7, porque sobre algumas coisas ficaram no meio do caminho. A gente pulou um, falamos o número 2, e os outros a gente foi pulando, falamos alguns. Um dia a gente conversa o resto com todos. Nosso texto básico de trabalho, 1 Tessalonicenses 5, 23. E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Nós já conversamos sobre isso, eu só quero relembrar o texto, porque ele é base para tudo que a gente está conversando. Deus está querendo que nos santifiquemos no todo, no espírito, na alma e no corpo. Não é em partes, é no todo. E para Ele nos importa muito mais que nós sejamos totalmente limpos e preparados para a glória dEle. Contador causei ao meu Senhor. Esse é um texto, eles estão cantando, o Arautos do Rei está cantando Zacarias 13:6. Zacarias 13:6. Mas já que ele pulou, eu vou chegar aqui, porque vamos continuar. A alma, revendo, é tudo que é carne que eu não posso tocar. Envolve pensamentos, envolve afetos e envolve vontade. Eu preciso ter claro isso. É a base para que tudo que a gente vai falar, a crise de ansiedade ou ansiedade, ele está ligado diretamente aos afetos. Eu preciso lembrar que toda alma tem que permanecer na cruz. Toda alma tem que permanecer na cruz. Não é no momento da crise, é sempre. Aliás, a cruz é para cada um de nós o tempo todo. O tempo todo, não é só num período, não é só na entrada, é o tempo todo. Eu gostaria que você respondesse a próxima pergunta com toda a seriedade possível. De 0 a 10, qual a nota que você dá para a sua ansiedade? Lembrando que 0 é a nota do morto. Então, eu acho que você está vivo. Não me dê 0. Eu preciso que você dê a tua nota. De 0 a 10, qual é a nota que você daria para você mesmo? A primeira vez que começamos esse estudo, e eu reuni um grupo de irmãos lá em casa, foi um encontro muito interessante. Foram 11 casais, e eu fiz essa pergunta, e todos estavam com dificuldade de responder, porque como era um pouco grupo, todos tinham que dizer sua nota em voz alta. Eu dei minha nota para que eles entendessem o que eu estava falando. A minha nota, quando eu fiz pela primeira vez essa pergunta, de 0 a 10, eu dei 15 para mim. Porque eu não posso ser mentiroso para comigo mesmo. Se eu quero crescer no Senhor, a primeira coisa que eu tenho que ser é honesto comigo mesmo e honesto com Deus. Eu sabia que eu estava com muita ansiedade. Eu sabia que eu estava vivendo a ansiedade no limite. Eu preciso que você dê tua nota, porque você precisa
ver a você mesmo de frente, não camuflado. Ah, é porque hoje eu estou assim, amanhã eu estou assado. Nada disso. A cruz é a nossa segurança de vida e paz. A ansiedade é olhar as coisas do meu ponto de vista e não de Deus. Se eu estou na cruz, tudo muda. A cruz vai nos ajudar a dominar a ansiedade. O que eu descubro é que muitas vezes nós, como que, escorregamos da cruz. Nós estamos com frequência escorregando da cruz. E nós vamos conversar um pouco sobre isso amanhã. A ansiedade é uma emoção, não é pecado a ansiedade. Andar ansioso é pecado. É bem distinto uma coisa da outra. A ansiedade é uma emoção, e Deus fez emoção. A emoção nos motiva, a emoção nos impulsiona, a emoção nos leva adiante, é importante. Eu contei para vocês um pouco a história da irmãzinha, que lá em Salvador, ela não produz o hormônio que leva a uma ansiedade. Mas ela às vezes está quase morrendo, porque ela não tem energia para respirar. E ela não consegue acordar o marido, e ela fica orando para que o marido acorde, levante, pegue a injeção e dê uma injeção nela para normalizar. Muitas vezes isso ocorre no meio da noite. E essa irmãzinha para mim é um negócio, ela é espetacular. É uma menina que eu acho que não tem 40 anos, se tem 41 anos. É uma menina. E ela faz uma brincadeira com os filhos dela, brincadeira do contente, da seguinte forma: se Deus chama você para jogar futebol e chove, você fica contente? Os garotos aprenderam que tem que ficar contente em toda e qualquer ocasião. Ah, sim. E ela vira e diz assim: e se mamãe partir, vocês vão ficar contentes? Ela está preparando os garotos para a partida dela. Só que eu já disse a ela que ela pode desistir, que ela não vai tão fácil. Ela pode preparar, tem que preparar, mas ela não vai tão fácil. Os garotos, ela começou a fazer essa brincadeira quando os garotos tinham bem pequena idade. Hoje o mais velho tem 15 anos. Vai continua fazendo a brincadeirinha. Vai fazendo a brincadeirinha que faz bem. Mas você não vai partir tão fácil, porque não é isso que Deus quer. Deus quer o que você está fazendo. Formando discípulas e filhos para a glória de Deus. Mateus 6, 25. Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. É uma ordem. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Precisamos fazer tudo do ponto de vista de Deus. O teu trabalho é do ponto de vista de Deus? O teu estudo é do ponto de vista de Deus? O teu relacionamento com o teu cônjuge é do ponto de vista de Deus? Com os teus filhos, com teu pai, com tua mãe, é do ponto de vista de Deus? Você vive do ponto de vista de Deus? Qual a atitude que você tem em relação à vida? Qual a atitude que você tem em relação à vida? É uma atitude ansiosa? É como Deus vê? Eu vou facilitar essa pergunta para você de seguinte forma: você é compulsivo? Faz alguma coisa com compulsividade? Compra, gasta, verifica. Você é agitado? Presentes, eu sou. Eu preciso me ver como Deus me vê. Eu preciso me tranquilizar. É tão interessante, se vocês não fazem ideia do que eu estou querendo falar para vocês. Eu fui mal alfabetizado. Eu não sei ler em voz alta. Se eu percebo que tem muitos olhos me olhando quando eu estou lendo, eu gaguejo direto. Então o que eu faço? Eu memorizo longos trechos. Aí me troco a versão e me perco todo. Eu memorizo, eu vou memorizando.
Eu sei longos trechos da palavra memorizada para não errar. Até que eu descobri que a melhor coisa para me acalmar, me tranquilizar, é ler provérbios em voz alta. Por que provérbios? Porque não tem uma cadência histórica, não tem uma cadência de texto. Cada frasezinha, cada versículo é um texto diferente. E você precisa ler bem mais devagar para poder entender o que diz Provérbios. Então eu leio Provérbios em voz alta muitas vezes por semana. E isso vai me tranquilizando. Eu estou descobrindo, fazendo as minhas descobertas. Eu preciso que você faça as suas descobertas para com você mesmo. Você faz coisas em excesso, e lava aqui, e arruma ali, não sei o que lá, e ajeita aqui, não sei o que lá, tem que fazer, tem que acontecer, e, eu estou cansado. Ei, cansado do quê? Acabou de acordar. Mas eu tenho muita coisa para fazer, e parece aquele reloginho de Alice no País das Maravilhas. Você é perfeccionista? Eu sou. Detesto uma linha fora do lugar. Os quadros na parede têm que ficar na mesma posição. E eu vou acertando tudo. Até que eu entendi que Deus faz um vento e entorta tudo. Vocês riem, né? É só para o perfeccionista assim, tá bom, então fique assim. Eu sei. Eu já vi alguém batendo a cabeça. Eu disse, eu enxergo até uma certa altura, depois eu não consigo enxergar direito. Então, até essa certa altura eu consigo ver as expressões faciais. Agora de noite é mais escuro. Não, onde estão os ventiladores, para mim, eram para ter luzes, para a gente enxergar melhor. Mas aqui da frente a gente vê tudo. Então, quando eu estou em Acuípe, que é um ambiente menor, eu digo assim, eu vou fazer uma pergunta, aí alguns ficam assim para mim. Eu sei que ele não sabe a resposta, então ele não tira o olho de mim, como se eu fosse, me chame, não é esse, não, eu não vou chamar esse, não, eu vou chamar esse sim. Ou então ele fica assim. Eu estou pensando, ou então fica em posição de constrangimento. Ali, eu estou aqui, Senhor. A gente vê tudo aqui da frente. Eu me divirto. Mas eu não vou fazer pergunta, não. É muita gente para fazer pergunta. Você é rígido. As coisas têm que ser do seu jeito. Não gosta que seja de outra maneira. Tudo isso aqui está mostrando, basta uma resposta sim, que você já vai saber que você anda mais ansioso do que você possa pensar. Você é desanimado? Vida. Vocês conhecem aquela hiena, ó dia, ó vida, ó azar. Que coisa difícil. Meu Deus, aquilo ali, aquela resmungação, aquela lamúria. Pois o desanimado, ele costuma ser procrastinador. Procrastinador é dizer, amanhã eu faço, deixa para depois. Depois eu faço. Uma das coisas que os pais precisam ensinar aos filhos é, levante e vai pegar o café agora. É imediato. Não é assim, eu estou indo. Isso se chama, estou brabo, não quero, estou irritado e estou procrastinando o máximo. Aí um ouvido tem que funcionar. O ouvido funcionando, tudo acelera. Mas como é que a gente vai fazer isso quando o marmanjo é grande? Só tem uma coisa, Jesus, fala com ele, Jesus. Faz que o ouvido dele acorde. E aí acontecem coisas, situações. Você tem toque, transtorno obsessivo compulsivo, lava as mãos demais, verifica as portas da casa, verifica se está fechado e verifica de novo se está fechado e arruma, toque. Não, isso eu não tenho. Então, isso leva à ansiedade. O que você tem pensado nesses últimos dias?
Qual é o teu pensamento nesses últimos dias? Quanto de noticiário você colocou na tua mente antes do retiro? Vai chover, não vai chover, vai ter briga, não vai ter briga, vai ter jogo, não vai ter jogo, vai a guerra aqui, não vai ter guerra ali. Como está você com os noticiários? Porque tudo isso vai te levar à ansiedade. Quanto que você tem conversado na sua mente com outra pessoa? Até o retiro, você não conversava com o Sérgio. Mas de hoje em diante, você começou a conversar com o Sérgio. Não, ele falou isso, mas não pode ser aquilo. E começa a brigar com o outro. Eu conheci uma menina, uma irmãzinha muito querida, preciosa, que nós precisamos trazer uma disciplina para ela por questão de impurezas. E ela ficou muito braba e ela se afastou da igreja por 1 ano. Depois de 1 ano, ela me procurou: pelo amor de Deus, Sérgio, me livra de você mesmo. Se eu não te vejo há 1 ano, mas eu não paro há 1 ano de brigar com você, me livra de você mesmo. Eu não posso fazer isso, quem tem que fazer é você. O que eu faço? Comece confessando teus pecados, comece ajustando a tua vida. Ela passou 1 ano brigando com o tal do Sérgio, e não tem jeito, a briga é briga. A briga é briga e é briga mesmo, não tem escapatória. Quais são teus sonhos? Quais são teus sonhos? Eles precisam ser realizados ou eles são sonhos? Quais são teus desejos? Eles precisam ser realizados ou eles estão nas mãos do Senhor em oração? O que você faz com tudo isso? Como você se comporta com tudo isso? Olha bem, eu gostaria que você prestasse atenção, porque a consequência dos nossos pensamentos são fortíssimas. E nós vamos ver uma pequena tabela em 3 níveis: pensamentos, sentimentos e corpo. Se eu penso no futuro, vai gerar um sentimento de ansiedade, de angústia, e vai gerar no corpo falta de ar ou taquicardia. Você não está com problema nenhum, é só ansiedade. O que eu faço para com isso aí? Já veremos. Se eu tenho sentimentos negativos, pensamentos negativos, o meu sentimento vai ser de medo e tristeza. O que o corpo mostra? Sudorese, dor de cabeça e enxaqueca. Aliás, não é dor de cabeça não, dor em qualquer forma. Eu já tenho descoberto que tem pessoas que por causa de medo têm dores espalhadas pelo corpo. E eu não estou falando de fibromialgia, porque vai entrar já já. Agora, se eu tenho pensamentos de perda, perdi algo muito importante, o que isso vai gerar em mim? Irritação, raiva e culpa. E no corpo? Labirintite, fibromialgia, dores musculares, porque a pessoa fica rígida, ela fica irritada porque ela perdeu. Como é que estão os pensamentos? Onde estão os teus pensamentos? Para onde você está olhando? Para Cristo na cruz? Ou você está olhando para aquilo que você perdeu, para aquilo que você tem de negativo, que você vê de negativo nos outros, para aquilo que você foi desprezado, você foi cancelado, ou para o futuro, porque você precisa pagar, porque você quer casar, porque você quer ter filho, que você não quer ter filhos? Para onde você está olhando? João 8, 31 a 36. João 8, 31 a 36. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Olha bem, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Não são incrédulos, são crédulos. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Você tem permanecido na palavra dele? Você é de fato discípulo de Jesus?
E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade. A verdade não é uma ideia, a verdade é uma pessoa, Jesus Cristo. Eu preciso ter muito claro isso. Responderam-lhe, somos descendências de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes, sereis livres? Ele não está falando com pessoas que não tinham crido nele. Ele está falando para pessoas que creram, acreditaram nele. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Ah, mas você tem que entender, Sérgio, que eu sou TAG, transtorno, não sei o que lá, transtorno de ansiedade generalizada, não é isso? Generativo generalizado, blá, 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 é TAG. Eu não aguento mais ouvir desculpas como essas. Eu prefiro receber um diagnóstico médico que me autorize pecar do que eu entender que eu tenho que ir para a cruz. Eu tenho que ir para a cruz, você tem que ir para a cruz, é esse o lugar. Ah, mas eu sou assim, eu tomo remédio porque... Eu não estou perguntando nada, eu só disse o seguinte: está pecado? Confessa, se arrepende, vai para a cruz. O escravo não fica para sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se eu entendo que eu preciso de uma libertação, eu vou atrás dessa libertação. Mas se eu me desculpo por causa de um T, de uma sigla, de um tag, de uma qualquer informação, eu não preciso correr atrás de libertação. Se seremos plenamente livres na medida... Não, desculpe. Só seremos plenamente livres na medida que aprendemos a sermos filhos de Deus. Eu não sabia desse diagnóstico que estão falando com tanta facilidade sobre TDAH. Esse não existia. Eu era simplesmente agitado, hemorrágico e acabou. É um temperamento. E quem fez esse temperamento? Deus. Deus me fez assim para que eu pudesse comunicar isso que Ele queria, aquilo outro. Aliás, Deus fez o contemplativo para contemplar, fez o agitado para trabalhar. Ah, mas então eu não preciso trabalhar. Não disse isso. Não troca as palavras. Deus fez cada um diferente do outro com um propósito específico. Qual é o propósito que Deus te fez? Você está entendendo que foi chamado para quê? Para qual é o teu chamado? Nosso coração precisa descansar e repousar completamente na paternidade de Deus. Quando eu entendi do Senhor que Ele não estava me chamando para uma função, e sim para ser só pastor, eu fiquei completamente tranquilo. Eu estou em repouso, calmo. Eu sou pastor e sou mestre, acabou. Minha função é essa. Mas eu também sou proclamador, eu também sou pai, eu também sou esposo, eu também tenho uma opção de coisa, mas Ele chamou para ser pastor. E foi interessante porque eu também gosto de TI, eu gosto muito de tecnologia da informação, e estava sempre metido nisso. E tinha no meu computador diversos programas para desenvolvimento de software, porque eu acho que uma coisa fascinante para mim isso. Até que um dia Deus disse para mim: eu te chamei como pastor, não com TI. Mas eu te chamei como pastor, não como TI. Não precisa de mais nenhum mas. Apaguei e joguei fora todos os programas de desenvolvimento de software. Apaguei todos os programas de base de bancos de dados. Não mais entrei e mudei de sistema. Eu tinha o Windows e passei para o Mac. Eu brinco por causa do Lucas. Windows.
Porque o ruim de você tem que trabalhar mais. O Mac é anti-idiota. Qualquer um usa o Mac. Pode ser bem bobão que você consegue, é só apertar botão. Era isso que eu tinha que ser. Eu não podia gastar tempo projetando alguma coisa. Eu entendi isso há 33 anos atrás. Há 33 anos atrás. E não mexi mais com tecnologia da informação. Tinha programas, gostava de trabalhar com COBOL, com Fortran, com linguagem de máquina. Aquilo ali é fascinante, é uma loucura fascinante. Mas Deus disse, não foi isso que eu te chamei, foi para ser pastor. E Ele deixa que eu faça fotografias. E eu me divirto fazendo fotografias. É um relaxamento para mim. Porque eu tenho um pai. E você, consegue ver Deus como pai? Quem é Deus para você? Fiz essa pergunta para um garoto há 3 semanas atrás, ou 3 semanas atrás, e ele levou 3 semanas para conseguir responder e disse, não sei porque eu estou demorando tanto para responder. Eu sei, porque ele não consegue ver Deus como pai. E era um garoto que tinha tentado contra a própria vida. Eu estou conversando, tentando levá-lo a ver, entender que Deus é Pai. Deus nos faz como o Pai quer, com as nossas deficiências, com as nossas virtudes. Quem é você? Como você vê Deus? Jeremias 29:11. Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Lembra da conversa que eu disse para vocês, que eu disse ao Senhor, Pai, eu não quero ser cobaia? Lógico, todo mundo ri, porque é uma conversa idiota, mas não é uma conversa idiota, era uma coisa séria, eu não queria mais ser ratinho de laboratório. E Deus disse, mas eu te fiz como ratinho de laboratório. Você não quer fazer aquilo que eu quero fazer com você? Então você não tem parte no meu reino. E eu comecei a dizer, pai, pode ser, vai, já sou um ratinho grande, ratinho gordinho, ratinho balofão, vamos. Eu comecei a relaxar. O que Deus tem falado para você, que você tem dado as costas para Deus? O que Deus tem falado contigo, que você tem rejeitado, brigado com Deus? Isaías 40:26. Isaías 40:26. Levantai os olhos, levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair do céu um exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, e nenhuma só vem a faltar. Esse é o nosso Pai. Se Ele conhece as estrelas, Ele não te conhece? Ele sabe quem é o teu nome, teu sobrenome. Ele viu você substância ainda informe, sem forma, no ventre da mãe. Ele viu tudo acontecer antes. Ele deixou. Eu gosto de rir, vocês já deram para perceber isso. A risada é um excelente remédio. Eu vim de uma casa que a gente ria por tudo e por todos nós. O bullying familiar era normal, era saudável e é saudável um bullying familiar. E dentro do bullying familiar tinha uma brincadeira comigo, porque eu tinha uma cabecinha desse tamanho desde que eu nasci. Eu só conseguia andar com mais de 2 anos, que minha mãe me punha em pé e a cabeça ia para o chão, pum. Me punha em pé e a cabeça ia, pum. A minha mãe disse, não é João teimoso, você é Sérgio, cabeça fica para cima, não no chão. E eu não aguentava com o peso da minha cabeça. Ela tinha... A cabeça pesava mais do que o próprio cara. Eu mostro fotos, a cabeça era da altura dos ombros. O ombro e cabeça era uma coisa só, bem ligado aqui.
E aí minha mãe brincava comigo depois que eu cresci, dizendo assim: Serginho, vai ali no supermercado, vai ali na vendinha da esquina, compra uma dúzia de bananas, duas dúzias de laranjas e uma melancia. Onde é que eu trago, mãezinha? No teu chapeuzinho, meu filho. Eu posso dizer: Deus, por que me fez cabeçudo? Não posso dizer. Deus sabe por que fez, para a glória dele. Minha mãe, em parto normal, há 70 anos atrás, levou 52 pontos de um parto normal, porque a cabeça não passava. Foi ferro na mãe, ferro na cabeça e dá-lhe puxar. Foram 17 horas de trabalho de parto. Foi fórceps. Por isso que eu sou assim. Deus tem um motivo nisso. Deus tem tira a glória disso. Eu não posso exigir que Deus faça algo diferente. Eu tenho que aceitar que Ele é meu Pai. Apesar que meu pai da terra ficou 3 anos e meio sem falar comigo porque eu me converti. Quando eu me converti, eu entendi que meu pai celestial não tinha nada a ver com meu pai terreno. A primeira coisa que eu fiz foi me libertar da imagem do meu pai terreno. Por quê? Questão de aceitação, muito simples. Isso seria a primeira conversa, mas caiu agora, desculpe. Eu sou aceito por Deus. Se por acaso Carlinhos não me aceita, é problema de Carlinhos com Deus, porque Deus me aceitou e resolvi minha cabeça. Se alguém não me aceita, me rejeita por causa disso, daquilo outro, problema dessa pessoa com Deus. Eu fui aceito por meu Pai, Ele me criou. Eu gostaria que vocês entendessem plenamente isso. Colossenses 1,17. Colossenses 1,17. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é muito antes do meu pai e minha mãe existirem. Ele criou meu pai e minha mãe, Ele fez eles se aproximarem, Ele fez eles me gerarem. Ele tinha um motivo para a minha existência. Se Ele tinha um motivo para a minha existência, você acha que Ele não tem para você um motivo de existência? Como você vê Deus? Pai querido, ajuda meus irmãos a te enxergarem como nosso Pai, como um Pai amado, como um Pai quem eu posso abraçar, derramar o meu coração. Ajuda meus amados a entenderem isso, Senhor, eu te suplico, em nome de Jesus. Se você entender que Deus é Pai, você está muito longe na caminhada contra a ansiedade, a crise de ansiedade. Você está correndo bem. Vamos um pouco mais adiante e vamos ver os disparadores da ansiedade. Os disparadores de ansiedade. E nós vamos ver isso baseados em Mateus 5, 6 e 7. Não sei se vocês já ouviram falar no Sermão do Monte. Já prestaram atenção no Sermão do Monte? Basicamente ele trata de ansiedade. Outras coisas também, mas ali é espetacular. Primeiro fator disparador de ansiedade. Mateus 6, o dinheiro. Dinheiro, primeiro fator, dinheiro. Dinheiro na mão é vendaval. Desculpe, saiu assim. É que a culpa é tua, hein? Não, tua pediu aquela musiquinha. Eu brinco que eu nasci no Rio de Janeiro, eu digo eu nasci no samba me criei. Mesmo dentro da igreja evangélica, a gente tinha um sambinha, e daqui a gente tem que se segurar, porque é um caso sério. Mateus, capítulo 6, verso 19 a 21 e o 24. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e o ferrugem corroem,
onde os ladrões cavam e roubam. Não acumulei para vós outros tesouros na terra. O que mais temos feito nesses dias se não acumular tesouros? Eu tenho que ter conta bancária, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que ter poupança, eu tenho que fazer investimento. Cada vez mais as pessoas estão querendo ter mais e mais. Para quê? Se o Senhor está chegando. Vou levar para o céu alguma dessas coisas? Eu tenho visto irmãos acumularem dinheiro para nada. Porque se eles estão acumulando dinheiro por causa da generosidade, para servir a obra, crescer na obra, 10. Mas não, estão acumulando dinheiro para ter contas bancárias. Quando eu me converti, Marcos dizia que eu era meio biruta, porque eu dizia assim, eu estou um pouco nervoso, eu estou com pouco dinheiro na conta. Ele perguntava, mas quanto você tem na conta? Eu tinha em torno de 20 a 25 mil dólares na conta. Eu achava que eu tinha pouco dinheiro. Eu ganhava muito dinheiro. Aí Deus fez um trabalho espetacular. Eu fui crescendo, até que um dia, o café da manhã quem trouxe foi a funcionária, porque a gente não tinha nada na despensa. E a gente pode dizer, meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti e do teu Espírito que habita em mim, O meu louvor é fruto do teu amor. Ele é meu Pai. Ele é meu Pai. Ah, você é um filho mimado. Sou um filho mimado pelo Pai. Eu posso pedir e Ele dá. Eu posso pedir e Ele não dá. Sou mimado do mesmo jeito. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem o ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará o teu coração. Onde está o teu tesouro? Teu tesouro é tecnologia da informação? Teu tesouro é conta bancária poupuda? Teu tesouro é tua vanglória, tua soberba? Onde está o teu tesouro? Em que você tem pensado? Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Tem um outro texto que diz, aqueles que querem ficar ricos, caem em ciladas do diabo. Não estou dizendo que podem cair, caem, é uma determinação. Nós experimentamos em casa muitas vezes a forma de ter dinheiro de forma diferente, doando, dando. E a gente juntava os filhos assim, o Senhor está nos levando a mandar uma caixa de roupas para um sertão específico. E a gente juntava e mandava roupa de cama, roupa de cama, roupa de banho, toalha, roupas de dormir, roupas boas, nada, não era porcaria, mandava o que tinha lá, a gente podia mandar, a gente fazia uma caixa, e fazia e mandava roupa de casal, roupa de solteiro, roupa de criança, roupa de menino, a gente fazia uma caixa e mandava para o sertão, um local específico. E não é porque a gente estava sobrando, era o que nós usávamos, coisas boas ali. E muitas vezes ocorreu da encomenda não chegar no destino e a gente receber uma caixa com tudo em dobro do que a gente tinha mandado. A gente trocava as roupas de cama, mandando roupas de cama de presente para outros. Trocava porque a gente não comprava, a gente ganhava. Aliás, você está acostumado a fazer isso?
ser generoso? Ou você tem que, não, isso aqui é meu, eu não posso ceder porque isso é meu, custou muito para mim. Como é você? Segundo disparador de ansiedade, o olhar. O olhar. Eu gosto desses olhos olhando para a gente esbugalhados assim. Estou vendo tudo. Quando eu, morando lá em casa, nossos filhos todos moravam lá em casa, a gente tinha muitos cartazes com versículos bíblicos espalhados pela casa inteira. Cada quarto, cada porta, cada espaço tinha um cartaz. E no banheiro dos solteiros tinha um cartaz. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. E as minhas filhas foram lá e desenharam este olhar, bem de frente para o vaso sanitário. Era um tal de gente, não dá para fazer nada. E é para não fazer nada mesmo. Os olhos do Senhor. Por isso eu gosto desse olhar. Mateus 6, 22. Mateus 6, 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que haja em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. O que é olho bom e olho mau? Olho bom é olhar o outro com os olhos de Cristo. Olho mau é olhar o outro com os teus olhos. É você julgar o outro. Como isso gera ansiedade? Como o olhar gera ansiedade? Quanto tempo eu gasto olhando qualquer coisa no mundo que está nas tuas mãos, no celular? Nós caminhamos na direção que os nossos olhos veem, pois o que vemos alimenta a nossa alma, a mente e os pensamentos. Nós seguimos fazendo aquilo que vemos. Onde você tem posto os teus olhos? Como eu vejo o mundo? Como você vê o mundo? Como Deus vê? O mundo jaz no maligno? Ou olho para o que o mundo produz, vejo o que o mundo produz? Como você está vendo o mundo? Quanto de mundo há dentro de mim? Quanto eu estou atrás do que o mundo está oferecendo? Ah, porque agora é a época dos bitcoins. Eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo. Eu não sei nem falar as novidades, porque eu já estou ficando mais atrasado nisso. Porque eu não quero. Quanto de mundo tem dentro de mim? Tem dentro de você? Pai, fala com os meus irmãos. Mostra para eles quanto de mundo tem dentro de cada um de nós. Eu te peço em nome de Jesus. 1 João 2,15. 1 João 2,15. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Uau! Não ameis o mundo. Por que temos tanta atração pelo mundo? Sabe por quê? Porque queremos ficar ansiosos, porque somos bobocas, porque estamos dando as costas para Deus. Quanto de mundo tem na tua cabeça? E agora mesmo você pode dizer assim, lá vem o Sérgio com essa mesma história. Ah, não dá bola não. A gente vai embora daqui, ele vai embora daqui, a vida continua. É verdade, ele vai embora daqui, eu vou embora daqui, a vida continua, mas Deus vê tudo, em todo lugar. Ele não vai desistir. Quanto de mundo você tem dentro de você? Terceiro disparador de ansiedade: comer e beber. E podem ficar sabendo claramente que um gordinho está bem envolvido com o comer.
Será que vai ter sobremesa? Será que vai ter algum docinho? Será que vai ter chocolate? Afinal de contas, é Páscoa. Eu não estou atrás do ovinho, não, estou atrás de chocolate. Isso aí é ansiedade. Estão rindo, né? Quando começamos a rir, porque eu estou dizendo, eu estou me entregando, ele está me mostrando. Ele podia ser discreto, podia não falar do chocolate. Mateus 6, 25 a 31. Mateus 6, 25 a 31. Vocês estão percebendo que a gente está dentro do Sermão do Monte. A gente não está saindo do Sermão do Monte. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Jesus está falando claramente, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar 1 centímetro à sua vida? Ele fala em côvado, que é em torno de 48 centímetros. Eu estou falando menos ainda, 1 centímetro. Quem de nós pode acrescentar alguma coisa à sua própria vida, ao curso da sua vida? E por que estáis ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem no campo, como crescem os lírios no campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como algum deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje está e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que vestiremos, que beberemos, o que vestiremos. Vocês lembram de Sadraque, Mesaque e Abidnego? Por que eles não tiveram medo da fornalha? Por um simples motivo: o fogo que tinha dentro deles era mais forte que o da fornalha. Eles não tinham medo daquele fogo, porque eles eram fogo. Eles eram fogo. E o Senhor é fogo devorador. E eles foram jogados na fornalha e nada aconteceu. E você? Por que tem medo? Por que tem angústias? Por que fica olhando para a comida, para a vestimenta? Por que fica ali agitado? Sabe por quê? Por causa das propagandas do mundo. Você precisa ter isso, você precisa ter aquilo. Olha que essa roupa veste melhor, aquela roupa veste assado, quente, frio, bem gelado. Você está sendo tomado de propagandas. Isaías 55, 1 a 3. Isaías 55, de 1 a 3. A todos vós que tendes sedes, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comereis o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. O Senhor está convidando, venha descansar, venha para frente dEle, venha para Ele, e vai comer do melhor. Ah, mas é porque eu quero de uma forma especial. Eu sonhei minha vida inteira. Minha filha, quando foi casar, foi um casamento bastante barato, porque tudo nós fizemos. Deu um trabalho fantástico. E ela, mas eu sonhei com isso. Vai lá e vamos fazer. É fazer mesmo, literalmente fazer. Neto fotografou o casamento e tudo ali era diferente. Casou num pôr do sol, num
QGB, como é? Não. Socorro. CTG, Centro de Tradições Gaúchas. Casou num Centro de Tradições Gaúchas, obrigado. Esse negócio de sigla é um caso sério. Onde tinha vaca, cavalo, foi transformado para corações e flores. Redecoramos todo o local com papel, com palha, foi tudo diferente, com fitas de pano. Deu um trabalho fantástico, foram 9 meses de trabalho. Aí quando chegou no 7º mês, disse: minha filha, você está proibida de sonhar. Não me fale, mas meu pai, eu sonhei. Não tem, essa palavra foi tirada do cartório, foi banida de dentro de casa, porque eu sonhei e o papai fazia, né? Papai, vamos embora. E a gente fez muita coisa, a gente consertou, a gente transformou aquilo ali. Ficou um lugar espetacular, foi muito lindo, foi muito bacana, foi bem diferente. O bolo, em vez de ser um bolão, era um bolo pequenininho com 2 corações de pano enfincado no bolo, 2 ou 4, sei lá, alguns coraçõezinhos de feltro. Era tudo diferente. Não tinha nada no padrão. Nada, absolutamente nada no padrão. O serviço foi um churrasco para todo mundo. Que foi. Nós convidamos 300 e tiveram 120 penetras. Foi espetacular. Porque o baiano é assim. Ah, vem comigo no casamento, você vai gostar. E o convidado convidava outros. Isso é Bahia. Alegria, alegria. E você vai fazer o quê? Não pode entrar? Entra. Sei lá, Jesus tem misericórdia. Mas a gente podia rir, se alegrar, porque nosso Pai estava por trás. 4º disparador de ansiedade, o vestir. E o texto nós já lemos, mas eu vou repetir só um pedacinho do texto, Mateus 6, 25, 31. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que a vez de comer, beber, nem pelo vosso corpo, quanto a vez de vestir. Nós não vestimos só vestes, roupas, vestimos diplomas, vestimos status, vestimos reconhecimento, vestimos estudos. Eu preciso de um canudo, eu preciso passar aqui, eu preciso daquilo, e eu vou vestindo coisas que Deus não me deu, mas eu preciso ter porque eu quero ser reconhecido, eu quero visibilidade. E Deus diz: suma, deixe que Cristo brilhe. Mas você faz tanta vontade de visibilidade que vai gerando ansiedade, que não tem mais tamanho. Minha filha e o marido têm uma padaria na garagem deles, uma padaria artesanal. Eles vivem de fazer pão desde o início da pandemia. Eles criaram toda uma padaria na pandemia. Depois de alguns meses, não sei se quase um ano, Deus mandou eles saírem do Instagram. E ela disse: mas a gente precisa do Instagram para isso aí. Trava a língua. Instagram. Não, estou errando, não estou? Está certo? Está Instagram. Insta. Obrigado, melhor. E ela disse: mas a gente precisa do Insta para poder vender. E Deus perguntou para ele: quanto que vocês venderam pelo Insta? E eles foram pesquisar. Não tinham vendido nem meio pão. Não tinham vendido absolutamente nada no Insta. Depois de quase um ano. E eles fecharam o Insta, apagaram tudo deles. Naquele mês, eles venderam o dobro. Nós não precisamos ser visíveis para que Deus nos mande a graça dele. Nós precisamos obedecer a Deus. Não vestimos só roupas, pele, cabelo, rosto, corpo, pés. Eu queria saber quantas meninas era capaz de chegar aqui para uma reunião sem pentear o cabelo de manhã. Ah, logo isso, Sérgio. Aquele cabelo. Ou queria saber qual a menina que não ia usar chapinha
durante os retiros. Também não ia lavar o cabelo, né? Títulos, posição profissional, social ou na igreja, status. Como sou visto? Como me recebem? Como sou tratado? São vestimentas que a gente usa. Como me apresento? Nunca é possível ter uma primeira boa impressão 2 vezes. Eu só tenho uma primeira boa impressão. Eu fui querer fazer primeira impressão almoçando a primeira vez na casa da Zoé, minha comprometida. E eu fui almoçar com a família dela toda. O pai, a mãe e as 5 mais 4 irmãs. Sentei na mesa, eu sou bem formal para isso, com toda a formalidade, já estou rindo antes do caminho. E fui cortar o bife. O que aconteceu com o bife? Voou e caiu no meu colo. E imediatamente ele pulou para o prato novamente, ficou ali, ninguém percebeu, até que eu fiquei de pé. Aquela mancha de gordura onde não era para ter mancha de gordura. Não tem como causar 2 primeiras impressões. A gente faz uma coletânea de micos. Eu, minha esposa e nossos filhos estão fazendo uma coisa. A gente gosta de coletar micos, porque micos são divertidos. E nós fomos para um casamento Não, um casamento não. Não, tem um casamento também. Vou falar do casamento. Fomos para um casamento como padrinhos de casamento da irmã dela, em Porto Alegre. Porto Alegre é o reduto da rigidez do sistema comportado. Não é? É. E eu tinha, para variar, engordado, porque o gordinho sempre engorda. E não tinha nenhum paletó que desse em mim. E eu então disse assim, vou com um blazer branco. Mas branco ninguém vai, porque branco é de noiva. Mas eu só tinha um blazer branco. Vou de blazer branco. Eu estou rindo antes de nada. E aí, a Zoé passa, era de linho. Linho é aquele que você olha e ele se amarrota. Você não pode olhar para o linho, você só pode vestir. Você não olhou, se amarrota todo. Linho era um negócio tenebroso. Foi no colo, nós num Fuquinha, fomos de Fusquinha, saímos de Belém Velho para o centro da cidade, para o local do casamento. Todos lá, nossos filhos eram aqueles bonequinhos que andam na frente do casamento. Aqueles 2 bonequinhos, aqueles 2, pajem, né, que dizem, mas bonequinho para mim é mais simpático. E aquela pessoa que me deixa irritado, chamada mestre de cerimônias, se alguém tem alguma, me perdoe de saída, mas são chatas. Bora aqui, noiva está chegando, corre. E a gente, vou vestir agora o blazer, entrei no blazer, virei para as outras se tem algum problema. A blusa cresceu, o blazer encolheu. O blazer vinha aqui, e a blusa estava aqui. Era uma blusa de seda. E a cerimonialista, bora. E eu entrei. Aí foi, ela botou o blazer, 4 botões de madrepérolas. Ela pegou o blazer dela. 4 botões de madrepérola aqui, bem feminino. E detalhe, curtinho. Eu não tive bronca. Encolhi meus braços e entrei feito pinguim. Plá. Mas boa, vou fazer o quê? Vou ficar ansioso? Sou maluco? As fotos estão ridículas. Eu estou um pinguim branco ali, rindo o tempo todo. Não tem escapatória. Micos a gente faz. E o outro mico, eu fui para um aniversário no primeiro ano de casado, apresentar minha esposa para o meu primo, para minha família inteira lá no Rio de Janeiro. E é um almoço em volta da piscina de um clube federal, de um clube top que tinha no Rio de Janeiro, no Alto da Gávea, no Alto Leblon. E eu perguntei, como a gente vai? Qual é a roupa que se usa para ir? É em volta da piscina, vamos de sunga, biquíni, vamos. E eu fui.
Eu usava sunga, com uma camiseta comprida, sandália havaiana. E chegamos no clube, era uma piscina, era um restaurante de volta da piscina, todo envidraçado, com presença do embaixador dos Estados Unidos, com presença do ministro de Justiça, e eu pelado, porque sunga essa altura é pelado. Tratei de me sentar, colocar a toalha sobre o meu corpo e não sair. Eu não podia perder o 0800, tinha que comer. Por que ficar ansioso? E olha que eu disse que eu tinha 15, hein? Mais um disparador de ansiedade. 5. Os dardos inflamados do maligno. E eu aqui preciso que vocês prestem bastante atenção nos dardos inflamados do maligno. Efésios 6:16. Embraçando o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. O que são dardos inflamados do maligno? O maligno vai jogar um dardo na nossa mente para, se possível, bagunçar com os nossos pensamentos. Mas ele não vai dizer: Sérgio, você é bobo. Eu vou dar uma risada, sou bobo mesmo. Não tem problema nenhum. Como é que ele vai influenciar os meus pensamentos? O inimigo normalmente lança os dardos inflamados na primeira pessoa do singular. Eu sou bobo. Eu sou boboca. Ou, como eu perguntei a muitos garotos, quando você admitiu o pecado de homossexualidade? E a maioria deles me disse a mesma coisa. Eu estava no culto e Deus me disse: eu sou. Deus não te disse eu sou. Quem disse isso foi o maligno. Eu não quero falar mais detalhes, porque tem projetos de gente em crescimento aqui, eu não quero entrar em mais detalhes. Para um bom entendedor, meia pabá. Você recebe dardos inflamados o tempo todo, porque o inimigo quer, se possível, destruir a tua fé, se possível, fazer confusão. Ele quer, se possível, confundir com os nossos próprios pensamentos. Deus não faz assim. O que Deus faz está na palavra, claro. E Ele declarou que nós somos menina dos olhos dEle, somos filhos dEle. Como vou aceitar um dardo inflamado do maligno? Romanos 10:17. De sorte que a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus gera fé em mim. A palavra do mundo gera não fé em mim. Gera incredulidade. Quanto de mundo você tem na sua cabeça? Quanto de mundo você está ouvindo? Quanto de ideologia do mundo? Quanto de coisas do mundo? Quanto de opiniões? Quantos youtubers que não conhecem a Cristo estão falando besteira e você está absorvendo? Quanto de besteira você está tomando na tua cabeça? No início da pandemia, antes da pandemia teve a política, mas no início da pandemia, eu não aguentava mais receber. Morreram tantos. Eu não preciso. Aí cada vez que em algum dos grupos, porque a gente quase não tem grupo na igreja, né? A gente praticamente só tem nada de grupo. Eu devo ter uns 50 grupos, para o meu desespero total, porque eu não dou conta de ler os 50 grupos. Então, dentro dos grupos, sempre tem alguém que manda: olha, naquele grupo escreveram isso para você responder. E aí eu respondo para eles: não, é lá no grupo. E eu vou lá no grupo responder, porque eu não dou conta de ler. Mas recebíamos continuamente mensagens de mortes,
de problemas. E aí eu comecei a mudar. Você não tem algo melhor para falar? Você não tem nada de Deus para falar? Não fale. Não me fale mais de morte, fale de vida. E eu comecei a colocar, toda vez que alguém colocava uma coisa de morte, eu perguntei, e vida? Cadê vida? Ninguém precisa dizer que Covid está matando, todo mundo sabe. Mas quais são o que Deus está fazendo? Qual é a transformação que Deus está fazendo? Eu preciso falar, eu preciso comentar. Foi daí que começamos a ministrar por YouTube muitas coisas desses assuntos aqui. Chega de falar de mundo. Falemos de Deus. Tomemos a forma de Deus. Saturemos os nossos ouvidos. Chega de não fé. Por isso que séries são tão perigosas, porque elas falam de forma sedutora. Por isso que a gente vai assistir os escolhidos de forma sábia, confrontando com a palavra, não recebendo tudo como verdade. É uma interpretação. Cuidado. Efésios 6, de 13 a 18. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais suportar, resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabalável. Estais, pois, firme, cingindo-os com a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação da paz, do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé. Não é o escudo da razão, não é o escudo da emoção, nem da vontade, é o escudo da fé. Fé, com o qual podereis apagar todos os dardos do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha que interessante. Ele está nos apresentando. Ele pula para o versículo 18, o versículo 18, eu não li, desculpe. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Todo, orando. Muita oração o tempo todo. Olha só que interessante. As armas de defesa são bem claras na palavra. E as armas do ataque também são bem claras. Cinturão da verdade, couraça da justiça, botas do evangelho da paz, escudo da fé, capacete da salvação. Defesa, ataque, espada do Espírito Santo. Nós não precisamos de mais nada. Só a espada do Espírito, com perseverança e com súplica. Toda a armadura é dada. Toda a armadura dará amplo e total sustento à nossa fé. Como você é? Você vive pela fé? Sexto disparador de ansiedade: o pensar, o pensamento. Até então eram coisas externas, agora é totalmente interno. A palavra é a base de qualquer pensamento. Sem palavra não há pensar. É tão interessante. A palavra é o ingrediente menor do pensamento. Vamos dizer assim, a partícula menor do pensamento é a palavra. O que ocupa teus pensamentos? Que palavra está no teu pensamento diário? Como você tem abastecido o teu pensar? João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verbo é Logos. Logos é palavra. Jesus é a palavra.
Ele habita o teu pensar o tempo todo. Você está tomado por logos, você está tomado de palavra. O que ocupa o teu pensar? Como você vai ver bestialidade se tua cabeça está tomada de palavra? Como você vai ver coisas que não agradam a Deus se você está com o coração e a tua mente tomado por palavra? Jeremias 17, 9 e 10. Jeremias 17, 9 e 10. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. E isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto de suas ações. Você tem convidado o Senhor para esquadrinhar teu pensar? Você tem deixado que Ele penere teus pensamentos? Na minha terra ia falar cessar. Cesse. Ou você toma a liberdade de pensar o que quer, quando quer. Então, você nunca vai se livrar da ansiedade. Primeiro livro de Crônicas 28, 9. Primeiro livro de Crônicas 28, 9. Tu, meu filho Salomão, conhece a Deus de teu pai e serve de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se buscares, Ele deixará achar por ti. Se o deixares, Ele te rejeitará para sempre. Uau! Como é que você é? Eu não estou querendo que você me diga necessariamente como você é. Eu estou querendo que você pense e responda para você mesmo como você é. A nota de ansiedade, quem deu foi você para você mesmo. Não sou um profissional para qualificar o teu nível de ansiedade. Mas Deus sabe fazer isso e você sabe ouvir a Deus. Só depende de querer. Primeiro livro de Reis 18, 21. É Elias falando. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Até quando vai cochear entre dois pensamentos? Deus e o celular. Eu estou chamando o celular de Baal, sim. Tem roubado nossa mente. É tão louco isso aqui, que ele produz som. E o som que ele produz penetra fundo. Volto a repetir, se eu fechar os olhos eu não vejo, se eu fechar a boca eu não como, eu não falo, mas mesmo que eu feche os meus ouvidos, as ondas sonoras daqui entram dentro de nós. Meu celular não toca barulho nenhum, não, nem aviso nenhum. Nenhum. Eu não recebo aviso de nada. Só quando eu ligo o despertador para me acordar de madrugada é quando eu preciso. Mas mesmo assim Deus me acorda antes do celular. Eu não quero esse som. Deuteronômios 15, 9. Deuteronômios 15, 9. Guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração. Eu vou parar por aqui, suficiente essa frase. Não vou ler o resto, mas isso aqui é suficiente. Guarda, não haja pensamento vil no teu coração. Salmo 94, 11. Salmo 94, 11. O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. Eu sei que é muito versículo, mas a gente precisa entender que nós
não produzimos nada de bom se partir de nós mesmos. Provérbios 23, 7. Provérbios 23, 7. Olha que assustador é esse versículo. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. E ele te diz: come e bebe, mas o seu coração está longe de ti. Como imagina em sua alma, assim ele é. Quando eu tive aquele mal-estar, aquela depressão química, depois da cirurgia do câncer, eu me debrucei sobre a palavra e li todos os versículos sobre alma. E eu achava que tinha pouquíssimos versículos, para descobrir que tem 360 versículos diferentes, um para cada dia do ano. E a gente desprezando a alma, gente colocando de lado a alma. Mas este versículo, como imagina em sua alma, me deixou em pânico, como o outro versículo que nós vamos ler já já, que é de Jó, não o de Isaías que vem agora. Porque tem muitos versículos que são fortes demais. Olha só esse. Isaías 55, 7 e 9. Isaías 55, 7 e 9. Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Você ainda acha que você pensa bem? Eu estou dando uma enxugada para poder acelerar um pouquinho. Não, eu não enxuguei direito. Tá, aqui. O que ocupar os teus pensamentos conduzirá os teus afetos, tuas emoções, que despertarão a tua vontade. O que ocupar os teus pensamentos conduzirão os teus afetos, que despertarão a tua vontade. Eu estou trocando emoções por afetos, porque emoções é só um tópico, afeto é mais amplo. O que está ocupando o teu pensamento? Como você alimenta os teus pensamentos nestes dias? Com a palavra de Deus, com oração, com louvor e adoração. Olha que loucura, sentimos de uma forma errada porque permitimos pensar de forma equivocada. Como você é, meu amado? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Eu quero dar uma acelerada, porque eu estou vendo que o cansaço está chegando, e eu quero entrar nos antídotos para se viver em todo o tempo. Uma leitura de Filipenses 4, de 2 a 8. A ansiedade é uma emoção, um motor que nos impulsiona. Andar ansioso é um tirano que nos leva a pecar. Como você está? Precisamos fazer tudo do ponto de vista de Deus, não do meu ponto de vista.
Filipenses 2, 4, de 2 a 8, a gente conhece o texto. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordantemente no Senhor. A ti, o fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntos se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus a vossa petição pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo pensamento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmão, tudo que for verdadeiro, Jesus, tudo que for respeitável, Jesus, tudo que for justo, Jesus, tudo que for puro, Jesus, tudo que é amável, Jesus, tudo que é de boa fama, Jesus, se alguma virtude há, Jesus, se algum louvor existe, Jesus, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Nosso coração precisa descansar completamente na paternidade de Deus. Primeiro antídoto: alegrar no Senhor. E é tão interessante porque ele fala duas vezes: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Há uma urgência. Eu preciso ser alegre. Ah, mas você não sabe a vida que eu levo. Talvez não queira nem saber. Não é questão de saber ou não saber, é uma questão de decisão. A minha alegria é por causa do nosso Pai, do nosso Senhor. Às vezes você vai ter que fazer louvor do fundo do baú, e as lágrimas vão rolar de formas enormes, mas eu vou me alegrar no Senhor, vou me alegrar sempre no Senhor. Gênesis 41, 32. O sonho do faraó é dúplice porque a coisa é estabelecida por Deus. Deus se apressa em cumpri-lo. Alegrai-vos sempre no Senhor. Segundo ponto, ser moderado. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Você é moderado? Ah, Sérgio, é porque eu sou jovem, eu aguento. Tá, até que a ansiedade te pega e te lança no chão. Até que o andar ansioso, o tirano, te detona. Quando eu digo a vocês que eu busco dormir mais cedo, é por causa disso, porque eu nunca dei bola por muito tempo sobre isso, até que eu me vi completamente desequilibrado em ansiedade. Bastante ansioso. Salmo 16, 8. O Senhor tem-o sempre à minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Senhor, por favor, fica do meu lado. Anda comigo. Senhor, viaja comigo. O Senhor está perto de cada um de nós. O Senhor está perto de voltar. Está bem perto de voltar. 3. Orar e suplicar por tudo. Aqui entra que nós estamos falando há algum tempo: orai sem cessar. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus a vossa petição pela oração, pela súplica, com ações de graça. Orai, 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 todo o tempo, está orando, orando, pedindo, clamando, conversando. Colossenses 4, 2. Perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Quando eu não consigo falar, suplico. E às vezes é só um gemido. Senhor, Senhor. Mas eu continuo orando. 4º antídoto: gratidão. Alegria, alegria não é gratidão, alegria é alegria. Agora, estou grato a Deus. Estou grato a Deus. Eu de carro novo,
Saí de Salvador, eu tinha um Sandero Stepway, com menos de um mês de comprado, zero. Fui para o interior da Bahia, 300 quilômetros de Salvador, para estar com os irmãos no interior da Bahia. Eu, minha esposa, 2 filhos e minha mãe. Minha mãe estava conosco e ela viajou conosco. E nos últimos 20 quilômetros, já chegando na cidade, furou o pneu do carro. E onde que fica o step? Tenho a menor ideia. Eu sei que o carro tem um step. Então, pegamos, não existia lanterna, foi com as luzes do celular. Isso era por volta de 8 horas da noite, um breu total. Não tinha posse, não tinha moradia, não tinha ninguém. Fomos procurar o step, onde ficava o pneu sobressalente, para descobrir que ficava debaixo de todas as malas. É sempre bom isso, né? Você tem que esvaziar todo o porta-malas, tirar tudo o porta-malas, pegar o step e a chave de roda, achar a chave de roda, e o macaco, achar o macaco. Tudo era a primeira vez, o carro era novo. Depois de tudo arrumado, filho, trabalhe. Nada que ter um filho, filho é muito bom. Vá trabalhar, garoto, vai trocar o pneu. E ele foi lá trocar o pneu. Arrumamos tudo, guardamos tudo de volta no lugar, olhamos em volta com as luzinhas dos celulares, tinha perdido alguma coisa, nada, tudo entramos no carro e passou por nós um outro carro. Vum! Pum! Uma batida fortíssima. Quase não conseguimos respirar. Fomos andando bem devagarzinho, para descobrir que o carro que passou por nós, a 10 metros de distância da gente, tinha batido em uma das 5 vacas no meio da estrada. Acabado com o carro. Jesus, obrigado por um pneu furado. Que maravilha, um pneu furado. E a gratidão seguiu. Maravilha, que fura mais pneus que puder, paizinho. Mas obrigado. E a gratidão foi tomada. E minha mãe ficou assim: realmente Deus é bom. Minha mãe já tinha começado a desenvolver Alzheimer, mas ela já tinha começado a desenvolver, ela já estava com Alzheimer, e ela só tinha 2 memórias fortes: Deus e os filhos adotivos. Ela não sabia quem eu era direito, não sabia quem era a Zoé, não sabia quem eram os meus filhos, mas nunca esqueceu a história dos 2 filhos adotivos. Nunca ninguém conseguiu me explicar porquê, e eu não estou preocupado em querer saber, mas Deus é Deus. Obrigado, paizinho. Gratidão pela oração e pela súplica com ações de graças. Efésios 5:20, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus, dando sempre graças a tudo por nosso Deus. Obrigado, Senhor, por essa UTI. Obrigado, Senhor, porque eu estou viajando. Obrigado, Senhor, porque eu perdi um voo. Obrigado, Senhor. É gratidão por todas as coisas. Colossenses 3,17. E tudo que fizerdes, seja em ação ou palavra, seja feito. Não, tudo que fizer, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Fazei em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graças a Deus Pai. Obrigado, obrigado, obrigado. Lançamos o livro Elias por e-book. Fizemos uma campanha grande. Vendemos o absurdo de 9 exemplares. Não vendeu-se mais nada. Aleluia, Jesus. Aí eu comecei a receber mensagem: põe em papel que eu compro, põe em papel que eu compro, põe em papel que eu compro, põe em papel que eu compro. Só que eu não tinha dinheiro para pôr em papel. Aí, irmãos, bancaram a impressão toda, e no lançamento, com 2 meses, nós pagamos todo o dinheiro que os irmãos investiram ali. Mas que tranquilidade, 9 exemplares vendidos. Oh, Jesus, eu sabia que um foi do meu filho, outro foi da outra filha, ou seja, foi tudo em casa. Não teve retorno.
zero. Mas teve gratidão no nosso coração. Não vendo mais por e-book, não quero mais saber. Aquilo dá um trabalho fantástico para fazer. E agora não interessa. Se não puser em papel, não põe em e-book também. Apesar que o Aceita um Chá tem saída em espanhol e inglês. Mas não é fácil. Gratidão por tudo. Gratidão por tudo é o oposto daquilo que fere a Deus, como queixa, verbalização de um descontentamento. Agora, o pior de todos, a murmuração. Um pensar descontente. Ninguém ouve a murmuração, só Deus. E como a gente murmura. Quer ver um exemplo de murmuração? Isso é murmuração. Quer ver outro modo de murmuração? Ninguém merece, né? Mas isso já é queixa, nem murmuração isso é. Filipenses 4, de 11 a 13. Filipenses 4, de 11 a 13. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, de todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, tanto de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso suportar. Não é por tudo eu posso ter. O que pensar? Nós conhecemos o texto. O que pensar? Nós conhecemos o texto. E eu quero ir um pouquinho mais rápido porque o tempo está indo. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, Jesus. Tudo que é respeitável, Jesus. Tudo que é justo, Jesus. Tudo que é puro, Jesus. Tudo que é amável, Jesus. Tudo que é de boa fama, Jesus. Se alguma virtude há, Jesus. Se algum louvor existe, Jesus. Precisa dizer mais alguma coisa? Eu acho que está dito tudo. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Eu vou bypassar aqui para a gente ganhar um pouquinho mais de tempo. Quanto de mundo há dentro de nós? Quanto de mundo há dentro de nós? Nós precisamos trocar o mundo que está dentro de nós pela presença de Cristo, pela mente de Cristo. Essa irmã que eu me referi, que tem problema com cortisol, ela fez esse poema que eu quero ler para vocês. Eram meus, vou pôr grande porque é mais fácil. Eram meus aqueles cravos, aquela coroa de espinhos, aquela lança encravada no peito, aquela vergonha, aquela dor, cada um daquelas feridas, cada um dos machucados, cada gota de suor, cada lágrima de sangue, todo sofrimento, todo castigo. É só olhar, é só medir para conferir e você vai ver aquela cruz no Gólgota. Tinha as mesmas medidas minhas, tinha as minhas medidas. Foi feita para um maldito, descrição em que eu me encaixava perfeitamente. Antes disso, tudo acontecer, olha, veja, está escrito, o escrito de dívida pendurado lá, em relação aos meus pecados, cada um deles escritos e contados em detalhes, não falta nenhum deles. E o nome do culpado está escrito logo abaixo. Se você apurar as vistas, você vai poder ver. É o meu nome, eu tenho certeza, debaixo de todo aquele sangue de pureza que ele insistiu em derramar em meu lugar. Será que eu vejo assim? Será que os cravos de Jesus eram meus?
A conclusão que nós chegamos é muito simples. É a consequência natural desses antídotos, é ter paz. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Primeiro o coração, centro da decisão do homem. Depois a mente, ela é guardada, ela é ordenada, ela entra em plena ordem, total. Deixo-vos, João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Isaías 26, 3, tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. E eu quero entrar com essas dicas finais, e eu aqui encerro, mas eu preciso que a gente pense nisso um pouquinho. Dicas bem simples. Seja organizado. A falta de organização gera muita ansiedade. Meninas, vocês querem saber se o menino que você está observando é organizado? Peça para ver a gaveta de cuecas dele. Porque é a coisa mais íntima, mais interna. Meninos, você quer saber se a menina é organizada? Peça para ver o armário dela. Não é outra coisa não, é só o armário. Seja disciplinado. Filtre o que você irá colocar na sua mente, por leituras, músicas, vídeos e filmes. Filtre tudo. A coisa mais chata para mim é sentar diante de um Netflix e achar qualquer coisa. Não tenho mais Netflix, não tenho paciência para ficar procurando vídeos. Nem Prime Video, nem nada, não dá. Não posso gastar 1h30 atrás de uma porcaria que não vai servir. Uma vez eu e minha esposa queríamos ver um filmezinho, Água com Açúcar. Então vimos lá, é um filmezinho de Natal. A última cena do filmezinho de Natal. O casal protagonista está dançando e por trás dele uma dupla homossexual. Eu quase arrebentei com a televisão. Leia muito a palavra de Deus. Leia muito, sature da leitura da palavra de Deus. Seja conhecida como uma pessoa sempre alegre. Louve a Deus em todo o tempo. Ore sem cessar. Troque os seus pensamentos por oração. Você está discutindo com o outro? Se ele fizer aquilo, eu vou responder aquilo. Né? Troque por oração. E por fim, seja decidido. Não mandei você para andar? Não, já estou voltando. Seja decidido. A vida é uma coleção de decisões. O que você está colecionando? Seja decidido. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Porque Jesus, por não teres negado a nós a tua vinda ao mundo, não teres negado a nós a tua dor na cruz. Obrigado por nos resgatar, a cada um de nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai eterno. Muito obrigado, Senhor. Essa música para mim diz tudo. Que Deus abençoe vocês. Vamos adiante, amados. Sempre com a mente de Cristo. Sempre com a mente de Cristo.
E não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações, as vossas petições. Obrigado. Tenham um bom descanso todos.